da raça, começa agora mais uma edição do podcast A Voz do Marchador, diretamente da BCCMM, aqui comigo, Paula Magalhães. Tudo bem, Paulinha? Bora apresentar para a turma quem está conosco hoje? Salve, turma, salve, Flavinha. Hoje nós recebemos o Fernando de Melo Viana, instrutor de equitação, para um bate-papo bem especial. Bem-vindo, Fernando. Olá, pessoal, tudo bem, né? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença, Fernandinho. E bora começar a prosa? Vamos lá. Conta aqui, você está ministrando, né, o curso de capacitação para jurados do Manga Larga Marchador. O último foi a respeito do aperfeiçoamento da equitação. Eu estou curiosa, como que foi esse curso? O que foi passado para os jurados? O que está sendo passado nessas oportunidades? Bom, na verdade é um curso modular, né? Ele vai demorar um ano, vai terminar em fevereiro, começou em janeiro. A turma é dividida em duas turmas, de 13 árbitros cada um. E, na verdade, eu não estou ministrando, eu estou uma espécie de organizador e tentando contribuir nessa parte de equitação com o quadro técnico, né? Existe muito conhecimento técnico já presente lá em cada cabecinha lá de cada árbitro, mas o que eu estou sentindo é a necessidade de uma unificação de ideias em cima de parâmetros de equitação que já são consistentes e outros que a gente está ali trabalhando a fim de unificar esse pensamento, né? Não é uma padronização do conhecimento técnico, mas sim uma conversa legal e direcionar a equitação do Manga Larga Marchador para um nível melhor. Porque o que acontece é que nesses últimos anos o cavalo evoluiu muito e tem uma necessidade muito grande da gente evoluir tecnicamente também. Existe uma consciência que o cavalo evoluiu mais que a parte técnica, tanto de quem faz os animais, que são os peões, né? E também de quem julga os animais. Então, existe essa necessidade assim fluente entre nós de melhorar essa qualidade técnica, de afinar a viola, né? Igual o pessoal fala, e debater alguns assuntos polêmicos. Lembrando que esse curso faz parte de uma sequência de ações, né, adotadas pela diretoria da BCCMM para o aperfeiçoamento do quadro de profissionais. Então, saindo um pouquinho dos cursos, tá? E entrando diretamente na lida dos animais, a gente sabe, né, que a equitação ela influencia diretamente o andamento marchado, né? Quais os recursos o cavaleiro ele pode utilizar para trabalhar melhor o seu animal? A gente sabe que são vários, mas eu queria que você enfocasse os principais, até mesmo por conta do nosso tempo aqui, até esse animal atingir uma boa qualidade de marcha. O que acontece é que a gente tem que separar muito bem o que é exercício obrigatório. Exercício que tanto o cavalo de trote como de marcha tem que fazer na lida do campo, no dia a dia e nas competições. E o outro é o aspecto da equitação ligado à melhoria da marcha, da qualidade de movimento dos andamentos, passo, marcha e galope. Mas, logicamente, a marcha é o nosso principal andamento. Então, as contribuições que a equitação acadêmica pode dar para a melhoria dessa marcha, para o bem-estar animal, para melhorar a qualidade de movimento da marcha, para melhorar a comodidade da marcha, através de melhoria da absorção de impacto das partes do cavalo, que o cavalo já tem aqueles pontos de absorção de impacto. Uma vez trabalhado da maneira correta, através dos exercícios de flexibilidade lateral e longitudinal, a gente consegue potencializar todos os itens mais importantes da marcha e melhorar também a qualidade dos exercícios obrigatórios que estão nas provas funcionais, né? Em relação a o que pode acontecer para frente em relação a esse tipo de procedimento chegar, né, na fonte, que é os peões que preparam o cavalo, isso a gente seria a outra ponta da corda, né? Porque hoje o que acontece? A gente está capacitando os árbitros, os que julgam o trabalho que já é feito pelos peões. A nossa ideia principal, isso aí assim, é o que eu estou tentando convencer as pessoas, que nós temos que ter a outra ponta da corda. Dentro do quadro técnico do marchador, nós temos profissionais que têm um potencial enorme, talvez assim, que não tenha nenhuma outra associação, nem perto, para desenvolver esse trabalho, né? Ou seja, a instrução do peão através dos núcleos, através de cursos modulares, específicos, todos na tentativa de melhorar a qualidade do cavalo de marcha. Então, se a gente tem uma pessoa capacitada para instruir quem faz o cavalo, quem tira o potencial do cavalo, quem trabalha no dia a dia, e essa pessoa também tem a oportunidade de julgar o cavalo,
né? Isso seria assim, um must, né? Seria o principal. Os jurados são bem admirados por eles, né? Pelos apresentadores, são exemplos, né? Agora eu acho também o seguinte, assim, a grosso modo, eu acho importante as pessoas saberem que, do meu ponto de vista, o Mangalaga Machador é um cavalo assim que atinge qualquer pessoa hoje em dia, através da transferência de embrião. Você pode comprar cobertura, embrião de qualquer cavalo. Eu acho que é muito acessível você ter um cavalo machador bom. O problema é você ter acesso a mão de obra boa. Então, hoje, na minha ótica, nós estamos elitizados na mão de obra. A mão de obra de qualidade está numa pirâmide muito pequena. Então, eu penso, a longo prazo, que esse quadro de árbitro, tanto capacitado e sendo bem assim, animado, e assim, eu sou muito positivo, né? Sendo o melhor quadro técnico de instrutor do Brasil, de marcha, eu acho que eles podem contribuir demais para essa formação dessa mão de obra, para democratizar essa mão de obra que está na mão de poucos. Fernando, qual que é o principal erro de equitação, no seu ponto de vista, dentro da raça Mangalaga Machador hoje? Com certeza absoluta, a pressa que existe em fazer o cavalo, de quem treina o cavalo, de quem cobra, que é o criador, e tá, às vezes até da associação, para fazer uma meia-culpa aqui. A gente exige do cavalo coisas que ele não tem condição de fazer de uma maneira muito precoce, na parte de preparação física e também na parte de equitação. O cavalo ele tem um tempo, né, para assimilar aqueles exercícios, aquela fase que ele está fazendo, e a gente só poderia passar para outra fase se ele tivesse assim, bem confirmado. E isso não acontece por causa da pressa. Então isso, mesmo que a pessoa tenha uma técnica muito boa, tenha um conhecimento muito técnico, ele se perde nessa ambiente muito apressado que tem em todos os setores da associação, nas próprias fazendas, nos aras, e às vezes também até nas provas que eram exigidas antigamente. Mas isso aí nós estamos tentando, essa diretoria é muito aberta para isso. Então, para modificar os regulamentos, para alterar em prol do cavalo, do bem-estar animal, isso aí a gente vê claramente que é a pauta dessa nova diretoria e muito também do SAC, do Marcinho, na direção da ENA. É evolução, né? O Mangalaga Machador sempre em evolução, quem lida com ele também buscando essa evolução. E por falar nesse assunto, vem nacional agora em julho. Quantas nacionais você tem no currículo? Eu comecei como apresentador, né? Eu que apresentava os animais em 1990. Foi a primeira vez que eu fui na Nacional, eu apresentando o animal. Depois eu fiquei uns 4 anos mexendo fora com cavalo de trote, então eu devo ter voltado em 93. Como instrutor de equitação, em 93 mesmo. Depois como árbitro, como jurado, né? E depois como treinador de cavalo e instrutor. Então eu devo ter aí desde 1990, tirando 4 anos que eu fiquei fora, muito tempo de gameleira, né? Isso aí. A temática da Nacional, 4 décadas de evolução. O que é que você observou que melhorou ao longo dessas 4 décadas? Que desafios ainda existem? A marcha, sem dúvida, os animais, cada ano que passa, estão melhores. Basta ver aí, eu que estou nessa linha de frente de treinar cavalo, cada vez é mais difícil ganhar um campeonato. Os animais, quando eu julgava, as nacionais, assim, falando como um parâmetro melhor que nós temos. Às vezes a gente tinha dificuldade de tirar um animal bom, né? Hoje em dia a gente tem dificuldade de tirar um animal ruim. Não tem, né? Porque todos são muito bons, já classificaram em exposições. O criador também não traz na nacional, mesmo classificado nas exposições regionais, eles só trazem aqueles animais que eles acham que tem condição de ir mais à frente. Isso vem aprimorando muito a marcha ao longo desses anos e também tornando cada vez mais difícil, né, falando em nacional, de subir naquele pódio. Agora, o Mangalaga Machador, ele melhorou muito a sua qualidade de movimento posterior. Consequentemente, isso é fruto também das angulações que melhoraram muito, né? É muito importante salientar também o julgamento dos hábitos de morfologia, não é só as pessoas que trabalham com a marcha, mas sem a evolução dos ângulos dos cavalos, da qualidade das proporções do nosso cavalo, jamais a gente teria esse cavalo marchando da forma que tá marchando. Do ponto negativo, que sempre tem alguma coisinha que pode melhorar, às vezes até não é que piorou, mas que às vezes a gente não atinou tanto e agora nessa próxima fase a gente tem que atinar. Eu destaco a integridade física dos animais, né? Prestar mais atenção nos aprumos. Eu estou achando o nosso cavalo bem frágil do ponto de vista de treinamento. Quando eu vou treinar no dia a dia, o nosso cavalo não tem aquela força,
vigor físico que ele tinha do cavalo antigo. Então eu acho que a gente tem que preocupar mais com os aprumos, principalmente, né? E isso já está sendo, nessa nova diretoria, muito preterido, porque eu acho, Flavinha, que a gente tem que ter um animal que marcha bem, mas longevo, né? Porque, por exemplo, eu tô com 56 anos de idade, eu tô amansando um cavalo para mim, então eu pretendo desfrutar ele, né, uns 12, 15 anos. Ele vai estar bom mesmo para montar, né, quando ele tiver 8, 10 anos. Se a gente faz um procedimento, ou o cavalo não tem condição de suportar esse trabalho e pifa, né, com 2, 3 anos de trabalho, que é o que está acontecendo muito, isso complica. Uma parte, eu acho que do ponto de vista que a gente pode melhorar muito do ponto de vista morfofuncional, exigindo mais de animais com membros melhores, tendões melhores, a parte osteoendina articular e mais os aprumos, e também nessa parte da pressa que eu já citei aqui, ou seja, respeitar o limite de cada animal, porque às vezes na pressa de você trabalhar o animal, você não preocupa, né, com a fase de crescimento, com o fechamento das epífises, né, que nessa fase o cavalo é muito mais propício a lesões. Então, um casqueamento, um ferrajamento que gambiarrado, que não traz o conforto para o animal, uma série de coisas também que a gente pode melhorar muito no manejo do cavalo, até do machador atleta, e também aliviar às vezes para ele nas exposições, sabe? Fazendo provas mais compatíveis de acordo com a idade de cada fase que o animal está passando. Então, falando em competição aí, o posicionamento correto da sela é um outro ponto que, a meu ver, é importante. Eu queria que você passasse uma dica para os apresentadores, já que a gente está em tempo de competição nacional, o uso correto da sela. Vamos falar um pouquinho desse tema? Vamos sim. Não só a posição da sela, que eu acho que é o principal, porque por mais que a sela se a sela for muito boa, se ela estiver posicionada errada no cavalo, ela vai trazer sofrimento. Principalmente a maioria faz de colocar essa sela muito para frente. E isso vai trazer, num trabalho repetitivo, sérios problemas, né? Principalmente de dor nessa região do trem anterior, às vezes a nível de cernelha, inclusive tem casos de lesão. E isso atrapalha muito a qualidade de movimento do trem anterior. Então uma sela posicionada muito adiantada, pessoal, né, com a sobrecarga em cima das espadas, em cima da cernelha, mais a dor causada nessa região, isso vai trazer não só sofrimento para o animal, mas também piora ao longo do tempo na qualidade de movimentação do membro anterior. Eu acho que ela prejudica mais nesse sentido, porque no trem posterior, na posição errada que eles usam, não atrapalha tanto. E eu acho também muito importante, nós já temos selas hoje muito melhores que a de antigamente, pro cavalo. Então o pessoal antigamente preocupava muito com o conforto do cavaleiro. Hoje o pessoal eles estão preocupados muito com o conforto do cavalo. Então uma sela com um bom suador, com uma boa angulação do suador, uma sela compatível à anatomia do cavalo de marcha, hoje tá fácil de você ter. Você vê que as selas atuais, boas, elas estão muito mais confortáveis para os cavalos, porque hoje os seleiros eles se preocupam, né, com a conformação do suador, conformação da sela. Então, se a pessoa procurar uma sela de bom conforto para os animais hoje, ele acha. Antigamente a gente não achava. Tá aí a dica. Ô, Fernando, para finalizar nosso bate-papo de hoje, que recomendações você deixa para os apresentadores antes deles entrarem em pista? A primeira dica que eu dou é o alívio do cavalo, ou seja, diminuir a carga de trabalho dele, melhorar a parte os que têm capacidade técnica para isso, melhorar a qualidade e flexibilidade dos animais, deixar de lado aquele brilho, aquela pressão exagerada e aprimorar a qualidade e flexibilidade dos animais, para o animal chegar lá na nacional confortável. Para isso ele vai ter que abrir mão da pressão, porque a pressão exagerada, igual talvez seja o segundo maior problema do nosso cavalo, eu falei a pressa, né? Que eu quis falar num ambiente geral. Mas em relação aos peões que trabalham diretamente com o cavalo, além da pressa, a pressão muito exagerada que eles colocam. E hoje os árbitros, nesses cursos que nós estamos falando, nós estamos discutindo muito isso. Para que essa necessidade dessa pressão exagerada? Então existe um consenso entre o quadro de árbitros que vai julgar nacional, que
nós temos que diminuir essa pressão exagerada que coloca nos animais. O animal tem que ter brilho, o animal tem que ter saúde, mas essa pressão está sendo usada para deturpar andamento ou então para trazer resistência nos animais, né? Comprometimento até mental. Existe um ditado na equitação acadêmica que é o seguinte: primeiro você tem que ter a descontração mental do cavalo, depois a descontração física. Então você quer que um cavalo marche bem, confortável, né? Ele tem que estar flexível e com um temperamento ajustado ao que ele tem que fazer. Então, na opinião de todos os árbitros, isso é unânime, a pressão está exagerada. Então não precisa de tanto de pressão, o cavalo tem que estar no brilho natural dele, né? Descontraído, flexível. E se você tentar colocar essa pressão exagerada, vai perder a qualidade de flexibilidade. Vai causar desconforto e piora principalmente no cômodo e na qualidade do movimento dos animais. Então o cavalo, gente, na nacional ele tem que andar alegre. Então para isso tem que estar tudo ajustado. Bom demais, Fernandinho. Turma, eu tô certa que ainda a gente tem muito assunto para conversar com o Fernando. Eu vou estender aqui o convite para ele estar conosco em outras oportunidades, outras vezes. Obrigada pela presença aqui, Fernandinho. Obrigado. E é isso. Fernando, obrigada pela participação, viu? Muito obrigado a vocês por essa oportunidade única, né? Seja bem-vindo em outras oportunidades, sempre que quiser, viu? Obrigado. Fiquem conectados conosco em nossas plataformas Instagram, portal MMTV, YouTube, e aproveite para deixar aquele like e se inscrever no nosso canal @ABCCMM Oficial. Isso aí, A Voz do Marchador é uma produção do Departamento de Comunicação da BCC-MM. Obrigada por sua audiência e até a próxima. A Voz do Marchador é um oferecimento de Canan, Droga Vet, Vetnil e Zé o Café.